Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso módulo Seres Vivos 8, Plant 3. E hoje chegamos ao último vídeo do nosso assunto da semana, a sistemática filogenética. Então, a gente aprendeu já, discutiu várias coisas importantes relacionadas à sistemática, certo? A filogenia. Aula passada, nós vimos como construir uma filogenia a partir de uma rede de caracteres. E agora, na aula de hoje, nós vamos aprender como inferir uma filogenia. Então, a gente aprendeu o princípio. Agora, nós vamos aprender como definir. Essa aqui é a árvore que eu quero apresentar para vocês, contando a história evolutiva desse táxon X. Ok? Então, vamos começar. Nós temos várias maneiras de inferir uma árvore filogenética. A gente pode ficar criando aquelas histórias, aquelas versões das histórias evolutivas, igual nós vimos no vídeo passado. Mas isso dá um pouco de trabalho. Então, uma das ferramentas que a gente pode utilizar é um algoritmo de grupamento. Algoritmo é aquela palavra que várias pessoas usam, mas ninguém sabe o certo o que é. Mais ou menos igual logística, sabe? Então, o algoritmo, ele é, na verdade, uma série de etapas repetitivas que nós fazemos para que um grande problema seja quebrado em um conjunto de problemas menores. Ok? E prestem atenção, o algoritmo ele não necessita necessariamente ser computacional. É lógico que trabalharmos com algoritmo computacional, ele pode trazer mais agilidade, uma maior precisão. Mas a gente não tem que fazer essas etapas só no computador. A gente pode trabalhar isso, por exemplo, à mão. Um exemplo, mais ou menos, para vocês terem uma ideia de como que funciona um algoritmo, é eu fazer um bolo, tá? Então, o meu grande problema é ter esse bolo pronto, lindo, recheado, decorado. Só que para fazer isso, eu preciso fazer tudo de uma vez só? Não, eu posso fazer em etapas. Então, eu posso quebrar na etapa de preparar, os ingredientes, separar tudo que eu vou utilizar. Eu posso fazer a etapa de preparo do bolo, de preparo do recheio. Depois eu faço a decoração para finalmente eu ter o meu bolo na sua versão final. Ok? Então, o algoritmo ele funciona assim. A gente pega um problemão e quebra em probleminhas para poder resolver esse problemão de interesse. Dentro dos algoritmos de grupamento, dessas etapas, nós temos o Neighbor Joining. Neighbor Joining, então, ele é o grupamento dos vizinhos, a aproximação dos vizinhos. O Neighbor Joining, ele é um método para a reconstrução de árvores filogenéticas quando nós não temos raízes, tá? Quando a gente não sabe aonde começou a história evolutiva. Para isso, nós trabalhamos com matrizes de distância. Nós já vamos ver o que é. E trabalhamos com o princípio da evolução mínima. Quem que vão ser os vizinhos? Os vizinhos serão aqueles que sofreram menor número de modificações. Ok? Então, quanto menos modificações, mais próximos esses vizinhos, mais próximos esses táxons ficam. Como que funciona o Neighbor Joining? Bom, acabei de dizer que a gente trabalha com uma árvore sem raiz. Então, nós chamamos essa árvore de árvore estrela. A gente não tem um começo para ela. E cada ponta aqui representa um grupo, um táxon. E por enquanto a gente não tem relacionamento nenhum. A gente vai tentando então fazer a separação. A gente começa a dar uma forma para essa árvore unindo os vizinhos mais próximos. Tá? Então, vocês começam a ver aqui uma primeira movimentação, tá? Separação desse grupo aqui e depois desse. E o terceiro passo, a gente já consegue ter um ancestral comum e a dicotomia. E a gente vai fazendo isso, fazendo isso, até que a gente consiga ter a formação da árvore, como sempre, um ancestral comum a todos e a separação de acordo com as mudanças. E aqueles que sofreram menos mudanças acabam ficando mais próximos do que aqueles que sofreram mais modificações. Então, a gente pode ver aqui nessa pontinha, por exemplo.
pessoal, esse grupamento dos vizinhos, então ele é feito por meio de uma matriz de distância, uma matriz de dissimilaridade, onde eu vejo quanto um táxon, quanto um grupo é diferente do outro, tá bem? Então, se vocês lembrarem lá da nova, da análise de variância, a gente simplesmente pega e compara as variâncias entre os tratamentos. Que a gente consegue colocar as letrinhas, lembram? A, B, C, AB, certo? Então, aqui, mais ou menos isso. Nós pegamos, então, 7 táxons, 7 grupos, seguimos lá com as formas geométricas, tá bem? E as estrelinhas, e plotamos esses grupos, tanto na linha quanto na coluna. Então, se eu comparo a estrela branca com a estrela branca, vai ter diferença? Não. Por isso que fica vazio sempre quando nós comparamos os mesmos táxons. Agora, se eu comparo a estrela vermelha com a estrela branca, opa, eu tenho aqui 5% de dissimilaridade. Então, elas diferem entre si em 5%. Quando eu comparo a estrela dourada com a estrela branca, essa diferença passa para 11%, tá bem? E assim consecutivamente. Então, vejam aqui, qual que é o maior valor? Quando nós comparamos o losango azul com a estrela vermelha, 0,22, 22%, tá bem? E o que são esses números? 1, 2, 3, 2, 3, 4. Esses números aqui, eles estão relacionados ao número de mutações. Eles trazem a mesma informação aqui de baixo, só que agora a gente não está falando de porcentagem, a gente está falando do número de mutações. Então, se eu comparar a estrela vermelha e o losango azul, eu tive a maior porcentagem de dissimilaridade, eu tive, consequentemente, o maior número de mutações observadas. E pronto, de posse da minha matriz, que mostra o quanto diferente é um táxon, é um grupo do outro, então, de posse dessa matriz de dissimilaridade, eu consigo criar a minha árvore. Então, vocês podem observar aqui, por exemplo, que a gente tem um clado terminal aqui formado pelos táxons. Quadradinho vermelho, losango azul. E a gente vê a porcentagem aqui de similaridade, 5%. A hora que a gente olha a nossa matriz, tá aqui, ó, losango azul, quadrado vermelho, 5% aproximadamente. Beleza. Tá? E se a gente desce um passo evolutivo, a gente vai ver também que a distância, né, a diferença, a dissimilaridade entre bolinha verde e quadrado azul, aqui também vai ser aproximadamente 5%. Então, prestem atenção que essa árvore, ela mostra a distância entre os táxons, a distância entre os grupos e não as mudanças. Se vocês lembrarem daquele vídeo que eu estou explicando, né, os ramos, a gente vai ter uma escala no canto mostrando, ó, esse comprimento de ramo indica tantas modificações. E aí a gente tem um problema muito sério aqui quando a gente trabalha com a matriz de dissimilaridade. As árvores que nós construímos, elas podem ter erros. Porque quando a gente tem taxas de modificação muito elevadas, muito, a gente passa a ter um acúmulo. A impressão que dá é que a gente não teve tanta modificação assim. Então o ramo, ao invés de ser longo, ele se aproxima. Nós temos um efeito chamado atração dos ramos longos. E isso pode trazer para a gente uma falsa ideia de que grupos que são filogeneticamente distantes estão próximos. Beleza, construí, né, a minha filogenia, inferi a minha árvore, mas como saber se ela está correta? Então, se a gente parar para pensar, uma filogenia, uma árvore filogenética, uma árvore evolutiva, ela é simplesmente um modelo ou uma hipótese, é uma história que a gente conta. Tá?
E algumas hipóteses, algumas histórias, elas são mais convincentes, melhores do que outras. Aí vem a pergunta, como que eu avalio a força dessa hipótese que eu criei? Como eu avalio a força dessa árvore que eu acabei de construir? Nós podemos construir quantas árvores nós quisermos. Como que nós fazemos isso? Por meio da aleatorização do conjunto de dados que a gente tem lá dos caracteres, né, táxon e caracteres, e aí a gente começa de novo a comparar. Então a gente faz a filogenia e a gente compara as árvores que foram geradas. Mas como que eu faço para aleatorizar esses dados? Eu posso utilizar o Jackknife, como que eu faço para aleatorizar esses dados? Eu posso usar aquela ferramenta do Jackknife, que vocês viram lá em comunidades, onde eu vou utilizar subamostras dentro daquela minha amostra. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto de 1000 caracteres. Eu começo a trabalhar com subconjuntos de 150, 200 caracteres, por exemplo, tá bem? Jackknife é o nome daquele canivete que é bom para tudo, que é 1001 utilidades, tá? Então, essa análise, ela acaba sendo 1001 utilidades, porque a gente vai trabalhando com subamostras, podendo usar, então, em diferentes áreas do conhecimento. E uma segunda forma é o bootstrap, ou bootstrapping. O bootstrap, ele aleatoriza a matriz caráter versus táxon, versus o nosso grupo de interesse. Então, ele simplesmente pega os dados e faz assim, ó, dá aquela embaralhada. E o bootstrap, ele vai avaliar a precisão de quase qualquer estimativa estatística. Que se eu for repetindo várias vezes, só que aleatorizando, e a história vai, né, acontecendo mais de uma vez, a gente já pode falar que essa estimativa está legal. E como que o bootstrapping funciona? Então, aqui a gente tem uma matriz, né, de caracteres e os, no caso aqui, genomas. Então, a gente tem 5, A, B, C, D e E. Tá? Então, a nossa matriz está aqui, né, 1 indicando presença, 0 ausência. E aí, eu consigo criar essa árvore aqui, tá? Essa filogenia. Genomas A e B em uma ponta, o genoma C isolado aqui no meio e o genoma D e E no canto. Com o Bootstrap, então, eu vou pegar essa distribuição minha de presença e ausência e embaralhar tudo. Esse primeiro exemplo, tá? Então, a gente mudou a ordem dos números, né? A ordem das presenças e ausências. Construímos a árvore e olha aqui. Genoma D e C, genoma E no meio e genoma A e B no canto. Não ficou parecido com o que a gente criou, né? Fazemos uma segunda rodada de Bootstrap. Baralhamos de novo aqui presença e ausência. Construímos a árvore. A e B, C, D e E. Opa! Bateu. A história se repetiu. Terceira rodada de Bootstrap. Baralhamos de novo e olha lá. A e B, C, D e E. De novo, bateu com a primeira árvore que a gente criou. Ou seja, a minha história, ela é plausível, tá? E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Então, o Bootstrap, ele cria e analisa inúmeras matrizes. Eu mostrei 3 ali, falei que podem ser quantas eu quiser, mas normalmente a gente faz mais de 100, tá? Matrizes, então a gente faz mais de 100 árvores. Então, com esse conjunto de pelo menos 100 árvores filogenéticas, eu vou tentar chegar, né, a uma história mais plausível, tá?
E o conjunto, né, de todas essas árvores, todas essas histórias, ele é resumido por uma árvore de consenso. E aí nós temos dois tipos de árvore de consenso. Nós temos a árvore de consenso de maioria, onde a gente vai apresentar nessa árvore os grupos que aparecem em pelo menos 50% dessas árvores que foram criadas com Bootstrap. E aí a gente vai indicar a porcentagem, a gente vai dizer o quanto que aquela história é plausível, tá? Então aqui, ó, na árvore de consenso de maioria, vejam esse exemplo. A gente tem aqui, né, 4 clados, A, B, C, D. Aí a gente tem 100 e tem aqui para o clado A. E para o grupamento C mais D, eu tenho 88. O que isso quer dizer? Esse 100 quer dizer que em 100% das vezes que eu gerei uma árvore, que eu criei uma nova matriz com o Bootstrap, o A apareceu isolado aqui nessa ponta. O A divergiu primeiro, tá? Em contrapartida, esse 88 quer dizer que de todas as árvores que eu gerei, todas as matrizes que o Bootstrap aleatorizou, C e D apareciam em apenas 88% delas, tá? E o que essas porcentagens nos indicam? Quando nós temos esse valor menor que 50, a gente não tem um suporte bom, essas árvores são colapsadas. De 51 a 75%, o suporte é fraco. E aí entram os valores que já nos interessam mais. 76 a 85%, suporte médio. Mais de 85%, suporte forte. Beleza, então eu posso confiar nessa árvore que eu criei. Eu tenho ainda uma outra opção de árvore de consenso, que é a árvore de consenso estrito. Então, agora eu não quero contar uma história evolutiva colocando a porcentagem, dizendo, ó, foi 75% verdadeira em todas as filogenias que eu criei. Ó, ela foi 82% verdadeira. Não. Agora eu quero montar uma árvore apresentando apenas os grupos monofiléticos que aparecerem 100% delas. Certeza absoluta. Ok? Mas e quando isso não acontece? Quando eu não tenho, né, a monofilia aparecendo em 100% das vezes? Quando eu tiver dúvida, eu vou colapsar essas modificações mais contraditórias. Vejam esse exemplo. Nós temos aqui duas filogenias, 4 grupos, A, B, C e D. Na primeira árvore, eu tenho o grupamento C mais D e o grupamento A mais B, que a gente tem um ancestral comum, compartilhado por esses dois táxons, tá? Agora, na árvore de baixo, a topologia mudou. A e B não compartilham mais um ancestral comum, tá? Então, a gente tem A, B e, novamente, aqui, o clado C mais D, tá bem? Como que a gente vai representar isso em uma única árvore? Nas árvores de consenso estrito, C mais D se repetiu, beleza, tá aqui. A e B eu fiquei na dúvida, eu colapso aqui embaixo. Entenderam? Então, a gente deixa de ter a dicotomia, tá? A gente passa até agora 3 ramos, o que não é legal. Tá? Então, a gente faz essa modificação aparecer colapsada. Um exemplo final para vocês visualizarem de vez as diferenças entre esses dois tipos de árvore de consenso. Aqui eu decido trabalhar com a filogenia de Roside, ok? Então, nós temos 3 grupos nessas árvores. Fabide, o cladocon, que é formado por essas 3 ordens aqui,
e Malvide. E para cada árvore, eu trabalhei com um material genético diferente. Então, eu criei uma árvore utilizando o DNA do cloroplasto, outra com o DNA da mitocôndria, outra com o DNA nuclear. Então, a primeira coisa que a gente vê é a dicotomia aqui, a separação em dois grupos, em dois clados. Mas vejam aqui, quando eu trabalho com o DNA do cloroplasto, eu tenho a formação do grupo Fabide mais com e Malvide no outro ramo. Quando eu trabalho com DNA mitocondrial, de novo aqui, a dicotomia, a separação em dois grupos, mas vejam agora, Fabide que está em um grupo isolado. Agora nós temos o grupamento com mais Malvide. O mesmo acontece quando eu trabalho com DNA nuclear. Então, mais uma vez, a gente tem essa dicotomia aqui, Fabide isolado e o grupamento com mais Malvide. Como que ficaria, então, a nossa árvore de consenso de maioria? A gente observou nas 3 árvores criadas que teve essa dicotomia, tá? A separação aqui, então, dessas 2 linhagens. Mas a gente observou apenas em 2 de 3 árvores a formação do clado da linhagem com mais Malvide. Por isso que eu represento aqui com esse 67. 67%, vocês dividirem 2 por 3, arredondando vai dar esse valor. Essa aqui é a minha árvore de consenso de maioria. Agora, se eu decido fazer uma árvore de consenso estrito, complicou. Porque cada uma apresentou uma topologia, certo? A gente não teve a monofilia bem definida para cada uma das árvores geradas. Então, a gente vem aqui embaixo, colapsa todo mundo. Vamos passando a ter uma politomia. Um grupamento agregando Fabide com e Malvide. Essa é a minha árvore de consenso estrito. Beleza. Inferimos a nossa árvore filogenética usando o algoritmo de grupamento. Mas o que mais que a gente pode fazer? E se além de tentar, criar a minha árvore e ver se ela é fidedigna ou não, eu decido escolher, classificar qual é a melhor e qual é a pior árvore. Decido fazer um ranqueamento das minhas árvores. Eu preciso trabalhar com uma árvore, então, que siga critérios estatísticos e filosóficos. Vamos ver que critérios são esses. Então, o primeiro critério é o critério de otimalidade, onde nós avaliamos o tamanho da árvore e a máxima verossimilhança. Então, a árvore ótima, a melhor árvore, ela tem que satisfazer esses 2 critérios. E a gente pode ainda aplicar uma probabilidade depois de criar essa árvore. A gente pode aplicar uma probabilidade a posteriori, trabalhando a estatística bayesiana. Nós vamos voltar aqui no exemplo da última aula, onde nós trabalhamos com 4 táxons, com 4 grupos. Losango vermelho, quadradinho verde, círculo azul e a estrela amarela dourada. Então, nessa rede que nós criamos, nós utilizamos 1, 2, 3 caracteres. Mas vamos supor que eu gosto muito desse grupo aqui das estrelinhas. Quero fazer meu doutorado com ele agora, tá? Fiz o mestrado, agora quero fazer o doutorado. E no doutorado, eu quero estudar mais a fundo a filogenia desse táxon. O que eu faço aqui? Então, para separar ainda mais os indivíduos que compõem esse táxon, para ver se tem como, eu vou inserir um caráter a mais. Vamos ver o que vai acontecer.
adiciono à minha rede agora o meu novo caráter. Que caráter que eu vou trabalhar? Número de cotilédones. E aí eu vejo que quando eu jogo o número de cotilédones, eu passo a ter dois estados. Um cotilédone e mais que um, ou seja, mono e dicotiledones. E para minha surpresa, aquele meu clado da estrelinha amarela ou dourada, ele se separa em 3. Então eu tenho dicotiledones, o grupo das estrelinhas vermelhas, e monocotiledones, o grupo da estrela dourado escuro e da estrela branca. Mas vejam só, para eu ter essa separação entre estrela branca e estrela dourada escura, opa, peraí, mais um caráter apareceu. E de novo a gente tem que trazer a questão das pétalas. Agora nós temos então duas modificações acontecendo paralelamente. Nós temos uma homoplasia. E vejam só, a minha rede, que antes tinha 1, 2, 3 modificações, passou a ter 1, 2, 3, 4, 5. Esse caráter pétala, que passou a aparecer de modo independente 2 vezes na minha rede, transforma esse grupo em um grupo polifilético. Então a gente tem que tentar fazer uma modificação. Como? Vamos tentar, por exemplo, fazer a rede com pétalas aparecendo apenas uma vez. Esse caráter pétalas aparecendo uma vez, sendo uma única modificação. Então vejam, nós tiramos, né? Não tem mais aqui pétalas, mas olha o que acontece. Para isso acontecer, essa rede tem que se bifurcar. E agora eu não repito só uma modificação, eu repito 2. Então agora eu tenho fendas no pólen se repetindo em 2 momentos distintos dentro da nossa rede, assim como o número de cotilédones. Confusão, né? Então agora, olha só, em vez de 5 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 modificações na rede. E aí eu pergunto para vocês, qual rede que eu vou usar? A árvore que eu vou escolher é aquela que tem a explicação mais simples. Então, o critério do tamanho da árvore, ele está relacionado à regra da navalha de Ockham. Esse monge aqui, tá bem? E o que o Ockham falava? Que a gente tem que tentar evitar desenvolver uma hipótese mais complexa do que é necessário para explicar os nossos dados. Aquela coisa, né, gente? A vida já é complicada por si só. Para que a gente vai deixar ela mais complicada ainda? Então, a navalha de Ockham, ela está relacionada à lei da parcimônia, o princípio da simplicidade. Então, se a gente não tem que trazer uma hipótese mais complexa, quando nós estamos falando de parcimônia, a gente vai buscar a rede, a árvore mais curta, a que possui menos passos evolutivos. Ok? É muito importante que vocês se lembrem que essa árvore mais curta não quer dizer que ela é a correta. Na verdade, essa árvore mais curta, ela é simplesmente a explicação mais simples que a gente tem para aquele conjunto de dados que está em nossas mãos. Vejam só, a gente escolheu a melhor árvore tendo como base um critério filosófico. Mas a gente pode ainda determinar a melhor árvore utilizando a estatística, determinando qual a árvore tem a maior probabilidade de representar aqueles dados que foram observados. Como que a gente faz isso? Por meio da máxima verossimilhança, maximum likelihood em inglês, tá? Que traduzindo quer dizer a máxima probabilidade. Então, a máxima verossimilhança, ela vai indicar a probabilidade de mudança de um estado de caráter para outro.
ela vai me mostrar qual árvore está representando melhor essa mudança de estados do caráter. Vamos tentar entender o que é máxima verossimilhança usando um outro exemplo, um exemplo mais trivial. Por exemplo, pessoal, qual que é a probabilidade de eu jogar uma moeda honesta? Que nós sabemos que ela tem duas faces, certo? Cara e coroa. Então, qual que é a probabilidade de eu jogar essa moeda honesta? Então, ela tem as duas faces e cair coroa. É 50%, certo? 50% de chance de cair cara e 50% de cair coroa. Beleza. E qual que é a probabilidade, gente, de eu jogar essa mesma moeda, que eu tô dizendo que é honesta, 100 vezes, e nas 100 vezes cair coroa? É impossível? Não, não é, mas é muito difícil. Vocês concordam comigo? Vai ser 1 em 2, 1 em 2, eu em 2, até a gente completar as 100 jogadas. Então, se eu jogo uma moeda 100 vezes e cai coroa exatamente na 100, qual que é a verossimilhança, qual que é a probabilidade de que essa moeda é honesta? Por esses valores, por esse resultado que eu estou dizendo, 100 vezes coroa em 100 jogadas, por essas observações, como que eu posso dizer que essa moeda ela é honesta? Entenderam o drama? Isso é verossimilhança, é a probabilidade, é a minha certeza. Com base no que eu expliquei para vocês nesse exemplo da moeda, o que é a máxima verossimilhança? Então, a verossimilhança, ela é a função de um parâmetro. No caso que a gente trabalhou agora, a honestidade da minha moeda, dada uma observação. E a verossimilhança de um conjunto de valores de parâmetro, dadas essas observações, ela é igual à probabilidade dessas observações, desses valores. Outro exemplo para a gente trabalhar aqui. Eu vou fazer meu mestrado, por exemplo, com regeneração. E aí eu levanto a seguinte hipótese: qual o número médio de plântulas em uma parcela de regeneração e floresta nativa? Eu decido para isso avaliar uma parcela circular de aproximadamente aí 28 metros quadrados. Crio duas hipóteses. Na primeira, eu falo que eu vou encontrar 16 plântulas nessa minha parcela. Extrapolando, eu vou ter aí 5.700 indivíduos em 1 hectare. Na minha segunda hipótese, eu digo que eu vou encontrar 35 plântulas na parcela, o que dá um total de 12.500 indivíduos por... Vamos lá. Com essas duas hipóteses em mente, eu vou para o meu campo. Então, eu chego lá na mata, determino a minha área, busco as plântulas e conto. Ao finalizar a contagem, eu descubro que eu tenho 24 plântulas naquela área definida. E aí vem a pergunta: qual que é a hipótese mais verossímil? A, com 16 plântulas, ou a hipótese B, onde eu supus que haveriam 35 plântulas? Qual que é a hipótese com maior verossimilhança? Qual que é a hipótese mais parecida com a verdade que a gente viu na natureza? Para chegar nessa resposta, faz-se necessário um modelo, uma distribuição estatística, para a gente calcular as possibilidades de se observar x igual a 24, n igual a 24, sobre as duas hipóteses. E aí, aquela que der maior probabilidade vai ser a hipótese que eu aceito. Vai ser a hipótese com maior verossimilhança. Vocês conseguiram entender? Então, nas duas, 24 está muito próximo. São 8 indivíduos a mais em relação à hipótese A, ou 11 indivíduos a menos na hipótese B. Então, as duas são prováveis. Mas uma vai ser mais provável que a outra, mais verossímil que a outra. E aí, para isso, a gente vai utilizar uma distribuição estatística para calcular as probabilidades de se encontrar 24 indivíduos em cada uma dessas duas hipóteses. Então, se a gente tiver lá aquela distribuição estatística, a gente vai ter um P,
Ó, se eu tiver um N24, o P dessa hipótese A aqui é, vamos supor, tá? 0,48. E na B é 0,67. Então tem 67% de chance da hipótese B. Nós falamos no slide anterior sobre o modelo estatístico, distribuição dos dados, né? Aquelas curvas. Mas a gente também pode trabalhar com modelos evolutivos, porque a gente tem uma noção do que foi acontecendo ao longo da história evolutiva. Então, com isso, a gente pode escolher árvores melhores ou árvores piores, árvores com maior verossimilhança ou árvores com menor verossimilhança. Então, vamos trabalhar aqui 3 grupos: humanos, cogumelos e tulipas. E aí vocês podem ver a nossa matriz de similaridade, uma diferença de 30% nas sequências de humanos e cogumelos e de 40% entre tulipas e humanos. E a diferença entre tulipas e cogumelos também fica na casa dos 40%. Com isso, agora eu posso construir quantas árvores eu quiser. Lembrem disso. Mas aqui nesse exemplo eu trago 2 para vocês. Então veja a primeira árvore. A diferença entre tulipa e humano, 40%. Então a gente vê tulipa aqui fora, sozinha, 20%, estão faltando outros 20%. Aonde que eles estão? Vamos trabalhar com esses vizinhos próximos aqui, com esse grupamento formado por humanos mais cogumelos. A diferença entre humanos e cogumelos não é 30%? 30 sobre 2, 15% para cada ramo. Então, 15% mais 5, 20%. Tá aqui os 20 que estavam faltando, tanto para a diferença entre tulipa e humanos, quanto para tulipas e cogumelos. Fechamos a primeira árvore, mas a gente pode tentar montar uma segunda. E aí eu tenho as distribuições das porcentagens para chegar nesses valores finais de 30, 40, 40. Mas vejam só, olha a minha filogenia como mudou a topologia dessa árvore. Eu tenho cogumelo divergindo primeiro e um grupamento formado por plantas e humanos. Salvo aquele pessoal que faz fotossíntese, que se alimenta do sol, e o pessoal lá do BBB, que costumam chamar de plantas, a gente sabe que isso aqui não é muito coerente com o que nós observamos na natureza. Nós não somos próximos das plantas. Nós sabemos que nós somos muito mais próximos dos cogumelos. Então, pessoal, a árvore preferida, a árvore com maior verossimilhança, é aquela que maximiza a probabilidade de produzir os dados observados. Então, com base nesses valores que eu tenho aqui, é muito mais verossímil, é muito mais lógico que eu tenha uma árvore com essa topologia aqui, com essa distribuição, com esse relacionamento dos grupos, do que essa árvore à direita. Vamos finalizar relembrando rapidamente o conteúdo desse vídeo. Não se esqueçam que nós podemos contar com ajudas para inferir uma árvore filogenética, e essas ajudas são obtidas por meio dos algoritmos, e que esses algoritmos podem ser computacionais ou não. Lembre-se também que essa árvore que foi criada, ela é um modelo ou uma hipótese, é uma história que a gente está contando. E algumas árvores, algumas histórias, elas são melhores do que outras. Nós podemos construir quantas árvores nós quisermos, o que nos ajuda a ter uma credibilidade maior na história que a gente está contando. E podemos, além de criar uma árvore, decidir quais são as melhores, fazer um ranqueamento. E para isso nós usamos pressupostos, nós usamos critérios filosóficos e ou estatísticos. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.